Salve, meus amigos, tudo bem? Vamos dar um rolezinho aqui com a queridíssima Dona Malévola. Câmerazinha ok, muito bom. Vamos ver como é que a minha lindinha tá hoje. Vamos que vamos, gente. Aí. Muito bem. Tá louco, hein? É o que eu falo, partidão. Partidão. Hoje eu acho que não vai dar pra ir pra estrada não, rapaziada. Mas de qualquer forma, vamos dar um rolezinho. Tudo bem? Ai, ai. Então é isso aí, daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Meus amigos, aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Meus queridos, parece que essa semana promete mais chuva. Então, na dúvida, o Marcão resolveu garantir um pouco de rolê, né? Tanto que não pretendo nem avançar para a estrada, moçada. Vamos fazer um papo de cidade mesmo. Ai, que tá tudo bem. E com vocês tudo bem? Meus queridos, o mar não está muito para peixe. Está um pouco revolto. É isso aí, meus queridos. Aqui eu já fechei o farolzinho. Mas não tem problema, a gente já vai definindo o nosso tema aqui mesmo. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão que parece boba a princípio, mas não, porque faz um estrago mental absurdamente grande. Vamos falar sobre a culpa. Vamos falar sobre culpa, meus amigos. Eu me sinto culpado. Eu me sinto tremendamente culpado. Então, eu vou contar para vocês uma história particular minha. Aí depois vocês avaliam. Eu estava com 17 anos de idade. E nos meus 17 anos eu tinha assim uma amizade muito intensa, muito forte com a minha irmã do meio, né? Que infelizmente faleceu num grave acidente de carro. Meus amigões. E aí o que acontece? Sempre que dava assim, a gente conversava. Era com ela que eu confidenciava alguns segredos. Desde criança, assim, a gente era meio agarrado. A minha irmã caçula não parece fisicamente muito comigo, mas essa minha irmã, ela se parecia extremamente comigo. Então, se eu uma hora mostrar para algum de vocês uma fotografia, você vai falar, caramba!
Marco, é irmã gêmea. Deixa o cara passar. O cara ficou me seguindo. Eu falei, o que tá rolando? Mas aí o que acontece, meus amigos? De vez em quando você sabe que irmão briga, né? Irmão discute. E tava numa fase assim que eu tinha muito ciúme dela, né? Ela tava expandindo ali as amizades dela. E tava na época de ter o aniversário de 15 anos. O aniversário de 15 anos é muito especial para as meninas, né? Pelo menos na nossa época. E aí o que aconteceu, meus amigos? A tia mandou alguém a merda ali. Nossa, trânsito fechado? Que isso, meus amiguinhos? Ih, deu B.O. aqui. Voltemos. E aí eu lembro assim que nós estávamos meio brigadinhos. E de repente mamãe chegou assim pra mim e falou: olha, sua irmã mandou entregar pra você o convite da festa dela. E o Marcão, muito turrão. Não vou falar pra vocês que eu não deixei de ser um pouco turrão, mas já melhorei bastante. Mas o Marco, assim, meio turrãozão, ele falou a seguinte coisa: olha, se ela não vier me entregar o convite pessoalmente, eu não vou na festa. Né? Pirraça mesmo, pirraça de irmão. E aí de repente ela não veio me entregar. E aí eu só sei que tem as filmagens até hoje, né, em VHS. Tava a cidade inteira lá. Pelo menos os amigos todos, né, de escola, de clube, né, de roda social, tava tudo lá. E o Marcão não foi. Ainda saí de madrugada lá, cheguei a ficar na porta lá, mas não entrei. O Marcão bateu o pé e falou: não vou voltar na minha palavra não. É, meus queridos, acabou que eu não fui. E aí de repente, no outro dia, eu ainda encontrei com ela. A gente não trocou palavras. E de repente à noite, tava eu com a minha turma de um lado, ela com a turma dela do outro, né, num barzinho. E aí cada um saiu com a sua turma de carro. É, meus amigos. E aí o que aconteceu? De repente, no meio do caminho, nós encontramos novamente de carro, só que infelizmente eu presenciei o carro onde a minha irmã estava capotando. E infelizmente aquilo levou ela ao óbito. Então eu entrei em estado de choque. Eu só sei que eu apaguei, né? Aguentei ali uns 5 minutos. Mas depois eu estava num estado de choque tão grande que eu apaguei. Aí no outro dia, na hora que eu acordei, eu já estava no meu quarto. E com um amigo meu, com aquela cara chorosa lá na cabeceira da cama, e falando sobre a minha irmã. Ai, meus queridos, e aí eu só sei que o Marcão viu o mundo dele desabar. E aí vem a culpa. E a culpa vem exatamente quando a gente vai remoendo esse passado e falando: por que eu não fui na festa? O que custava eu ter ido na festa de aniversário dela? Por quê? Se de repente eu tivesse ido, às vezes coincidiria aquele efeito borboleta e mudaria todo o destino. Talvez minha mãe estaria viva. E aquilo foi misturando na minha cabeça e foi conjugando numa série de outras culpas que foi me consumindo completamente por dentro.
E hoje eu vejo dentro da clínica pessoas chegando com esse sentimento de culpa. Se eu tivesse feito melhor por ela, se eu não tivesse falado aquela frase daquela forma, com aquela palavra, daquele jeito, se eu tivesse visitado meu pai, se eu tivesse cuidado da minha mãe. Então, se você está sentindo isso, ou se você conhece alguém que sente isso, esse vídeo é para você. Meus amigos, nós temos que entender a seguinte coisa, que a vida é uma escola. Então a primeira coisa é realmente acreditar que é uma escola e que há algo mais além disso. Senão realmente fica complicado. E o que acontece, meus amigos? E nessa escola nós estamos exatamente para às vezes acertar e às vezes errar. E a gente não sabe, cara, o que vai acontecer. Então a primeira coisa é saber analisar essas situações e aprender, para não repetir. Então hoje eu tento, por exemplo, pegar... Suponhamos que eu briguei com a minha esposa. Em vez de ficar de cara amarrada, eu tento resolver. Eu falo, não vamos ficar brigados, não. Você pode até não conversar comigo um tempinho aí, mas vamos resolver? Deixa eu pelo menos já pedir desculpa. Deixa eu pelo menos dizer o quanto eu sinto por tudo que eu fiz. Então assim, não pense que de imediato eu aprendi isso. Não, isso aí foi depois do estudo, da psicanálise, depois da minha convivência com a clínica. Então a gente tem que aprender com esse erro, porque senão esse erro não valeu de nada. Aprender com ele e tentar consertar esse erro. De que maneira? Não repetindo ele, por pura ignorância, né? Meus amigos, prestando atenção no trânsito aqui, que o negócio é violento. E aí, queridões, o que nós podemos fazer além disso? Nos perdoar. Nossa, Marco, mas é difícil demais isso, eu não consigo me perdoar. Então eu vou te dar mais ou menos um caminho para você tentar se perdoar. Sabe naquele instante que o Marco fez aquela grande bobagem? Aquela infantilidade? Era o que o Marco podia fazer. Era touro, hein? Fechou a motinha, né? Mas era o que eu tinha para fazer. Não adianta eu querer voltar no passado, porque voltar com a cabeça que eu tenho hoje é diferente. Mas naquele instante, gente, naquele momento em específico, era o que ia rolar. Tem jeito, era o que ia rolar. Então não adianta ficar remoendo e falando assim, ai, e se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje? Não, você tem hoje, e exatamente você tem hoje, porque você aprendeu com erros. Você maturou, né? Então olha, por exemplo, um vídeo meu sobre maturidade. Você maturou suas ideias. E maturar as ideias é importantíssimo. Compreende, meus amigos? Meus queridões, não é brincadeira. Nossa, o ET tá bem judiado, hein? Vamos lá. Então é maturar essa ideia. Então você tem que se perdoar. Você tem que dizer para você mesmo assim, era o que tinha que rolar mesmo. Não adianta querer forçar aquilo que não era para ser. Então, ou seja, naquela época eu era tão diferente de hoje. Nossa, de novo, cara. Olha, hoje o pessoal tá muito louco, velho. Compreende, meus amigos?
eu não queria hoje administrar, fazer a gestão da minha vida com a cabeça que eu tinha com 17 anos de idade. Não ia dar boa coisa não, meus amigos. O Marco não estava devidamente preparado não para ter um mínimo, sabe, de empatia. O Marco ainda era muito narcísico, era muito egocêntrico. O Marco pensava primeiro assim só nele, independente se ia machucar os outros. E aos poucos a gente vai observando, né, que o grande desafio nosso é o outro, né? Porque na verdade o outro, ele mostra muito do que nós somos. Aquele outro que a gente critica muito, aquele outro que tira a nossa paciência, ele é o nosso desafio. Eu venho de uma linhagem libanesa, né? Existem duas cidades onde estão minha família libanesa. Uma cidade chamada Safra e a outra chamada Juni, no Líbano. E eu sempre ouvi falar muito do poeta Khalil Gibran. E o Khalil Gibran, ele falava justamente sobre isso. Ele fala mais ou menos assim, que ele já praguejou muitos inimigos dele. Ele já falou muito mal dos inimigos dele, ou daqueles que se proclamam inimigos dele. Mas o Gibran, ele fala uma coisa no final desse poema. Ele fala: e como esses meus professores foram bons. Os inimigos são nossos professores. Eles nos colocam à prova, não aqueles que gostam de nós, que concordam plenamente com todas as nossas ideias. Então é uma coisa para se conectar. Por isso o princípio amai os vossos inimigos, né? O pessoal acha assim que amar os inimigos é ir lá e dar um abraço e festejar o inimigo. Não é não. É compreender que essa discrepância é que nos coloca à prova. Essa discrepância que define o nosso caráter. Eu postei tava num grupo de motociclistas, né? E para variar, o pessoal postando política, né? E postaram coisas meio esquisitas lá sobre cristandade, etc. Quem é mais cristão, quem é menos cristão, quem é satanista, né? E eu postei 2 vídeos sobre o que aconteceu no dia de Nossa Senhora em Aparecida do Norte, né? Algumas cenas lamentáveis que ocorreram. E teve um cara assim que ele me atacou muito, cara. Falou assim: você vai ver, professor, quando nós vencermos, não vai ter espaço para você lecionar nas escolas militares. O ensino, a educação será toda militar. E a vontade era grande às vezes de responder, mas eu falei assim: cara, mas o que ele está falando, será que faz sentido? Ou será que ele está vociferando o desespero dele? Porque é um grito desesperado, né? De alguém que está fora de controle, ou que está muito decepcionado com as coisas. E aí eu falei: poxa vida, é esse o momento para eu simplesmente dizer que eu não tô nessa vibe, que eu não tô nesse nível de ignorância, sabe? E foi o que eu fiz. Deixei quieto. Só falei: é isso aí. Fica com as suas ideias aí, cara. Se isso te faz bem, né? Porque pelo jeito não faz bem. Então, meus amigos, muito cuidado com essa grande armadilha, que é uma armadilha terrível, da culpa. A culpa, ela só serve para uma coisa só, num primeiro momento: te instigar a refletir o que você fez. Por isso que ela fica retornando e te autoflagelando.
Só pra... Como aquela mãe que fala assim: você viu? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? E aí você fica negando. Você viu o que você fez? Você fica negando. Então é necessário que a gente tenha essa disposição, viu, meus amigos? É muito necessário. Então vamos refletir sobre isso e vamos aprender. A culpa, ela vai gradualmente desaparecendo à medida que a gente vai nos comprometendo a fazermos melhor da próxima vez. E ao mesmo tempo percebendo que aquele momento nos transformou em algo melhor. Vocês compreendem? Agora de nada, meus amigos, vale a culpa se ela tem que ficar a vida inteira batendo na tua porta para te dizer: pensa, olha para isso, aprende, é a vida te ensinando. Você não está querendo ver. Se culpabilizar simplesmente não vai te levar a nada. Mas é isso aí, moçada. A gente não tem que ser perfeitinho, não, né? O Marco também não fala verdade nenhuma. O Marco só passa para vocês duas experiências: as experiências pessoais dele e ao mesmo tempo as experiências profissionais dele, nada mais. Agora você falar assim: ah, Marco, não, isso aí não faz sentido pra mim, manda ver, cara. Continue revisitando, né? Ou sendo visitado, né? Que eu acho que é mais adequado, pela culpa. E ao mesmo tempo alimentando ódio. Assiste o meu vídeo sobre o ódio que você vai entender. Então é isso aí, moçada. Pra quem curtiu o vídeo aí, deixa o seu like. Deixa o seu like maroto aí pra nós. Se inscreva no canal. Meus amigos, se inscreve aí no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus amigos. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui.